Então o que nós temos aqui é um cenário muito raro, em que todas as forças do Senado estão unidas no interesse de rejeitar a indicação de Jorge Messias. E eu falo aqui do advogado-geral da União, Jorge Messias, que apesar de não se apresentar tanto aos holofotes quanto outras figuras do governo, é alguém tão perigoso e ideológico quanto o pior integrante do governo Lula que você possa imaginar. E a minha intenção aqui é desenvolver alguns pontos para chegar a uma conclusão prática do que pode ser feito para esse que pode ser o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. No início dessa semana, uma descoberta caiu como uma bomba em Brasília e, para entender isso, vejam essa reportagem do Estadão. A AGU sabia de problemas no INSS e Messias ignorou o alerta sobre o sindicato de irmão de Lula no esquema. O texto diz assim: o ministro da Advocacia Geral da União, AGU, Jorge Messias, ignorou um alerta do próprio órgão que apontou o sindicato do irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como um dos principais envolvidos em suspeitas de descontos associativos ilegais a aposentados. Continua a reportagem. O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, o Sindinap-FS, aparece em um processo interno da AGU de 2024, que listou 9 principais entidades com aumento significativo de reclamações judiciais sobre descontos não autorizados. O sindicato tem como vice-presidente José Ferreira da Silva, o Frei Chico, o irmão do Lula. Esse processo reunia informações para que, caso comprovadas as irregularidades na inclusão dos descontos, fosse realizado o cancelamento dos convênios com o Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. Os documentos afirmam, segundo a reportagem, textualmente, que essas informações serviram para encaminhamento de pedido de providências junto à autarquia previdenciária para dar início a procedimentos de averiguação de indícios de irregularidades e instauração de processo administrativo de cancelamento dos convênios. A observação foi feita em abril de 2024. Ao pedir à Justiça, em 8 de maio de 2025, o bloqueio de bens de entidades suspeitas de fraudar aposentados, Messias não levou em conta esses achados da AGU e deixou de fora 6 das 9 entidades mencionadas no levantamento da instituição que lidera. A medida, que pretendia bloquear 2,5 bilhões em bem, foi anunciada pelo ministro após a primeira fase da operação sem desconto da Polícia Federal no mês anterior. Ainda diz o texto: além do Sindinap, Conafer, Masterprev, Cobab, Unibap e Abansp estavam citadas no mesmo documento da AGU como principais suspeitas e foram poupados dos primeiros pedidos de bloqueios apresentados por Jorge Messias contra 12 entidades. Das 9, a AAPB, a AP Brasil e o NASPUB apareceram concomitantemente nas duas listas. E é isso que diz o texto. Então, pelo que a gente levanta aqui, o advogado-geral da União, Jorge Messias, recebeu um processo interno da AGU que listava 9 entidades que teriam tido aumentos significativos de reclamações judiciais sobre os descontos não autorizados. Ou seja, gente que estaria roubando beneficiários do INSS em um esquema bilionário. E o que o Messias fez? Ele decidiu não agir contra 6 dessas 9 entidades. E, por coincidência, uma das entidades poupadas pelo Jorge Messias tinha como vice-presidente o irmão do Lula, que é o chefe do Messias. Tá? Dose. Essa entidade também é, segundo o relator da CPMI do INSS, o deputado Alfredo Gaspar, a terceira entidade, essa entidade do irmão do Lula, é a terceira entidade que mais recebeu dinheiro no esquema de fraude, com aproximadamente 600 milhões de reais nos últimos 11 anos. Sendo que, de acordo com o senador Sérgio Moro, houve um crescimento da arrecadação dos descontos entre 2023 e 2024, justamente no início do governo Lula.
Mas para o Jorge Messias, isso aí, obviamente, não era evidência o suficiente para que a AGU agisse. Jorge Messias, como citou o Estadão, sabia dos problemas no INSS e decidiu ignorar os alertas que foram dados a ele. Mas eu me pergunto o seguinte: o que é que Jorge Messias pode ter feito? O que pode ter feito o Jorge Messias adotar essa postura? O que ele teria a ganhar com isso? Talvez a resposta fique mais clara quando você percebe que o Jorge Messias, esse advogado-geral da União que tentou levar o irmão do Lula do escândalo do INSS, é também o favorito do Lula para assumir a vaga do Barroso no Supremo Tribunal Federal. Não é uma questão apenas de proteger o chefe, é uma questão de proteger o chefe pensando na próxima função, sendo que a função é um cargo que tem mais poder do que o do próprio chefe. Agora, por que eu estou falando isso? Que o governo Lula é um governo de bandido, todo mundo já sabe, mas o que pouca gente tem percebido é que esse escândalo envolvendo Jorge Messias abriu uma oportunidade ímpar para o Brasil, para os brasileiros de bem no Senado Federal. Vejam, a indicação do Messias ao Supremo Tribunal Federal já vinha enfrentando resistência na elite política em Brasília. Isso porque tem muitos senadores que defendem que a vaga deveria ser do Rodrigo Pacheco, que teve um papel fundamental para sabotar o governo Bolsonaro e para proteger os ministros do Supremo Tribunal Federal de pedido de impeachment. O que levou para Pacheco, inclusive, a ter o seu visto cassado pelo governo dos Estados Unidos. A leitura dessas pessoas é que, diante do enorme trabalho que o Pacheco fez em desfavor do Bolsonaro e em benefício do Lula, não indicá-lo ao STF representaria uma ingratidão tremenda do governo Lula. E, de fato, esses caras não estão nada felizes. Ontem, por exemplo, o Senado, em resposta, derrubou a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos que votaria a tributação das bets e fintechs. Até mesmo Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, se manifestou contra a indicação do Messias e a favor da indicação do Pacheco. Então, o que nós temos aqui é um cenário muito raro, em que todas as forças do Senado estão unidas no interesse de rejeitar a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. E nesse descontentamento generalizado mora, portanto, a chave para o primeiro veto da história à indicação ao STF por um presidente da República em mais de um século. Eu falei aqui que se o Paulo Gonet não foi vetado por míseros 4 votos, mesmo sendo o preferido de toda a elite política e também do STF, imagina o Jorge Messias. O Senado Federal tem absolutamente tudo para causar essa derrota humilhante ao governo Lula, e essa tem que ser a prioridade da oposição. A gente precisa agir, a gente precisa de estratégia, a gente precisa de ousadia. E é hora de colocar tudo isso em prática. Não vamos cair no mesma lenga-lenga de não, o Pacheco pode ser pior que o Messias. Primeiro que, entre Pacheco e Messias, eu acho que eu ainda prefiro o Pacheco do que o Messias. Mas, depois que rejeitar o Messias, depois que tiver aberta a porteira da rejeição, quem garante que não serão rejeitados todos? O ano vai estar passando, já estaremos no ano que vem, ano de eleição. Quem não garante que a gente não consiga segurar e manter o Supremo Tribunal Federal só com 10 nomes? O que antes parecia impossível, agora começou a acontecer. Magnitsky, visto, sanções, bloqueios, pressão real e anistia no horizonte. Mas essa virada só foi possível com o apoio direto de gente como você. E se você quer fazer parte desse movimento de verdade, entre agora em www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Apoie com $5 por mês ou se torne patrono Gold com 49 e entre no grupo dos que fazem a diferença. Vai lá, agora!